Fala galera, beleza? Então, só para avisar aí que o vídeo foi dividido em duas partes com a entrevista do Rafael Saldanha, senão vai ficar muito grande, então segue agora a parte 2 da entrevista dele. Valeu? Solta aí. Abraço. Só para deixar claro aqui, né, já colocar a segunda pergunta, o Rafael faz estágio no Hospital Salgado Filho Municipal aqui no Rio de Janeiro, que tem um volume absurdamente grande de casos de emergência e tudo. Até porque os bairros ao redor são bairros que não é fácil ali, né? Chapa quente. Então, já aproveitando esse tema, o que você está achando do estágio e qual a importância desse estágio no Salgado Filho, né, para a sua formação? E você explica para o pessoal aí qual é a área que você está fazendo no estágio, né? Que área que é? Ok. O estágio está me preparando e está me mostrando a realidade, a prática e o emocional. O emocional a gente comentou aqui. Você vê casos de, não sei, enfim, casos de pessoas, por exemplo, eu atendi um paciente que chegou, que não sabia de nada, o paciente tinha sofrido uma fratura de C4, C5, C6, a vértebra, quebrou o pescoço e não dali em diante ele não ia mexer do pescoço para baixo. Exato. Então, ele tinha 30 anos de idade, ele não sabia o que estava acontecendo. E para você falar para um paciente desse, com qualquer coisa que seja, é muito pesado. Esse estágio está me preparando para casos como esse, para saber conduzir, que nesse caso você tem que entender o paciente, você tem que entender a família do paciente, que do lado de fora tem uma esposa, tem um filho, tem uma mãe que está extremamente preocupada, enfim, e que dali em diante a vida da pessoa vai mudar completamente. A realidade, a faculdade, o estágio me mostra exatamente isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a parte, desculpa, emocional também entra o caso do que aquele momento pode ser o único grito de socorro da pessoa. A gente atende casos lá de pessoas que sofreram queimadura, que tomaram tiro, que tomou facada, e a pessoa chega, por exemplo, com um tiro em cada mão e fala, não, foi eu que dei mesmo o tiro. Será que foi ela que deu o tiro? Vamos investigar isso melhor? Pode ser. E quando é criança, da onde que veio isso? Aquilo ali, se você não relatar, você pode ter deixado passar uma oportunidade única na vida dessa pessoa. Então isso é muito impactante também, isso é uma parte que está me ajudando a você conseguir enxergar exatamente o todo, não só a doença. Eu posso simplesmente cuidar da mão da pessoa e acabou, entendeu? Enfim, tem essa parte que o estágio está ajudando, que graças a Deus tem médicos lá que estão acompanhando, que me dão essa possibilidade de enxergar. A outra parte é a parte prática, é a parte que você tem que fazer diversos procedimentos e você vai aprender na prática, você vai perder o medo de furar uma barriga, se você tirar, colher, pulsionar, entubar, o que seja, você vai perdendo o medo. Então isso é prática sem sombra de dúvida. Quando você chegar é aquele negócio. Eu ainda estou na faculdade, eu ainda não tenho CRM. Então, não é o meu CRM que está concorrendo ali que está com problema. Ali eu estou aprendendo. Depois, quando eu estiver sozinho, num plantão, no Cafundel de Judas, onde que Judas perdeu a bota, eu vou ter uma tranquilidade maior de fazer. E a outra parte é a realidade, né? A realidade que a gente conversou, que foi o seguinte, o paciente chegou ali, ele não está querendo estar ali. Tem 10 pacientes para se atender, ninguém quer saber de fila, porque é realmente mais grave. E se todos estiverem graves? Hoje teve um caso que chegaram seguido 7 cirurgias. A gente foi atendendo, foi vendo, entrou 7 cirurgias, não tinha tanto espaço para tanta gente. Qual dor que é pior? Enfim, o que tem mais risco de vida, mas se o caso for muito próximo, é muito difícil você falar para alguém. Então você ter esse jogo de cintura com esse povo, que não é um, é dois, são uma porção de pessoas que estão ali querendo sua ajuda, né? Isso tudo engloba e está me ajudando de uma forma espetacular. Galera, então isso quer dizer que o mundo médico e o médico ele não tem que ficar focado só na doença, né? É algo muito mais sistêmico, é saber como comunicar, como abordar, como lidar com os pacientes, o sofrimento do próximo
e perder o medo de fazer as coisas e te dar confiança para ter poder de decisão. Muito bacana esse teu relato, Rafa, gostei muito, valeu. Agora, pegando essa tua análise para o pessoal que está assistindo aqui, o que você acha que é essencial que uma pessoa tem que ter para ser um excelente médico? Saber que o paciente está sofrendo, saber que ele não é Deus, saber que ele está ali para ajudar. O paciente não está te puxando pelo jaleco porque ele quer estar ali te puxando pelo jaleco. Não é. Ele está ali porque ele está doente, porque o filho está doente. Esse lado emocional, o médico tem que saber, ele não pode perder essa frieza. Você vê diversos relatos, inclusive em jornais, que o médico está, desculpa o termo da palavra, está cagando para o paciente. Não, quem pode falar à vontade. E, enfim. Porque com o passar do tempo a tendência é a pessoa ficar mais, digamos assim, ela vai ficando mais fria, não vai tendo tanta importância. A sensibilidade. Então não pode perder de forma alguma isso, né? Com certeza. Bom, então vamos passar aqui agora para as últimas perguntas. Você falou em relação à personalidade, em relação à conduta, mas agora em relação à parte de conhecimento específico da área. O que você acha que todo médico tem que saber? Porque como você falou, e é verdade, também acho isso, o volume de conteúdo que é jogado para nós na faculdade é absurdo. Sim. Se eu não me engano, acho que é a maior, em relação à faculdade, é a maior. Infinita. É infinito. E assim, para dar uma dica pro pessoal, quando você sai da faculdade, tem que ter o mínimo que você tem que saber para você se virar bem num plantão, num hospital. Na tua opinião, o que é essencial em termos de conhecimento específico que todo médico recém-formado tem que saber? O médico tem que saber apenas tudo. Assim, de uma forma geral, você tem que saber, ele tem que saber tudo, mas é impossível você saber tudo. Você pode estudar a vida inteira que você não vai conseguir. A gente, quando faz a faculdade, a gente está estudando para ser médico generalista, a gente está estudando para ser um médico que consiga atender tudo. A gente não sai da faculdade um cirurgião, a gente não sai da faculdade um nefrologista. Enfim, já que nós somos generalistas, quais são as principais doenças que você tem na sociedade? Então você tem que saber localização. Não sei, o cara que está nos Estados Unidos, será que a tuberculose será que ele vai atender alguma tuberculose lá? E aqui no Brasil, será que tem? São coisas que, enfim, você numa UPA da Rocinha e num hospital em Boston é completamente diferente. Você tem que conhecer doenças locais, né? A localização é as principais doenças. Hoje em dia a gente tem diabetes como atingindo uma população absurda mundialmente falando, hipertensão causando problemas. Problemas como infarto, AVC, enfim, diversas doenças. Então você tem que pegar as principais doenças e saber o mínimo, que é o diagnóstico e o tratamento daquilo. Você saber, isso daí tem cara de um AVE. E você, vamos pedir esse exame, precisamos disso e o tratamento é esse. Não, esse remédio pode, esse não pode. Não, ele é maior de 65 anos, isso pode, isso não pode. Enfim, saber as principais doenças, principalmente da localização e o tratamento diagnóstico. Isso é importantíssimo. E saber os exames de pedir. A pior coisa que tem é você saber mais ou menos o que é, mas como é que eu vou chegar lá? O cara tem que saber o hepatograma, o que é um exame de função hepática, albumina, bilirrubina. Quais são os exames que eu vou pedir para o infarto? Quais são as enzimas cardíacas? Como é que eu leio um eletro? Os principais exames tem que saber. Eletro, hemograma, hepatograma. Então ele tem que dominar a parte laboratorial e a parte de exame diagnóstico. Com certeza. E como tratar, porque você pode ter o diagnóstico e não saber tratar. Beleza. O que for muito difícil, você encaminha. Para o especialista. Exatamente, mas a ideia é essa. Então, pessoal, é isso aí. Também compartilhe essa sua opinião, acho que isso é o mais importante, é saber as doenças mais prevalentes, saber diagnosticar, saber como chegar ao diagnóstico de maior certeza e saber como tratar. Uma coisa também que é importante é saber estabilizar o paciente.
Porque você pode não conhecer a doença que está deixando a pessoa dessa forma. Só que você não vai conseguir encaminhar ele para um especialista, você não é neuro. Se ele estiver morto. Se ele estiver morto, você tem que levar o cara pelo menos estável. Ah, tá com pressão, tá hipotenso, tá em choque, tá isso, aquilo. Você saber estabilizar o paciente é de extrema importância. Dá o suporte básico. Porque você ganha tempo, você ganha vida, você ganha, no caso, enfim, você não é cardiologista, mas está infartando, o tempo é músculo, o tempo é coração. Tempo é músculo, é isso aí. Gostei. Enfim, vocês entenderam. Gostei. Bom, e agora para a gente finalizar aqui, qual mensagem você gostaria de passar para quem está assistindo a gente, para quem quer entrar na faculdade de medicina e para quem entrou e quer, obviamente, se tornar um bom médico? Um bom médico, eu digo, não é em relação à grana, como a gente falou aqui, né? É em relação ao serviço que ele pode prestar para a sociedade. Para quem está entrando, eu falo, é a melhor profissão que você pode escolher. Bom estímulo. Olha, é o que você tem que fazer para você se dar bem. Para quem entrou, cara, você entrou numa fria. É o seguinte, é muito arriscado, você tem uma responsabilidade enorme, você tem uma gama enorme para aprender, mas quem está fora é a melhor profissão, dá uma remuneração é boa. Basicamente isso. É estimular quem está entrando e estimular também quem está dentro. Porque durante a faculdade a gente toma algumas pancadas da faculdade que acaba desestimulando. Só que foi aquilo que eu falei desde o início, você não pode focar em uma prova, você tem que focar na carreira, você tem que focar lá na frente. E o que eu gosto de falar também é o seguinte, se eu fiz todo esse esforço para passar no vestibular, de entrar numa faculdade, conseguir caminhar a faculdade inteira, se eu chegar e salvar uma vida, já valeu a pena. Já valeu. Para mim já... Então, muito bom. Salve vidas. Eu ia falar um negócio que eu acabei esquecendo, cara, mas espera aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Nossa, aí você tem que começar a diagnosticar o Alzheimer. A esclerose aqui. Caraca, mano, o que eu ia perguntar pra você? Então, passa lá o seu filho. Vou passar lá pra diagnosticar. Bom, deixa eu ver aqui. Lembrei. Durante a sua preparação para entrar na faculdade, você já se via sendo médico? Quando você era vestibulando, você se via já atendendo, uma coisa assim ou não? Eu me via de branco. Eu me via... Pai de santo. Eu me via pipoqueiro. Eu me via de branco. Foi o que eu falei, a visão do médico. Eu via aquele cara, eu conseguia me ver assim. Só que é completamente diferente a visão que eu tenho hoje como médico. Então, são coisas distintas. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que quando você se vê fazendo tal coisa, isso te ajuda a chegar lá. Você tem um pai médico também, você vivia isso, é uma coisa que ajudava. Mas para quem, como eu, não tem nenhum parente próximo médico, eu me vendo fazendo isso, sendo médico, me impulsionava muito. Então isso é um relato importante para que você tenha sempre foco e não desista da tua meta, beleza? Vale também o seguinte, me via médico, mas um dia antes da prova eu falava, caraca, não, eu não sou médico, nunca vou ser, isso, aquilo, mas isso aí não é assim, é o medo que te faz isso. Então, tipo, tira o medo, cara. É difícil, lógico que é difícil, alguma coisa boa não é difícil, enfim, no final a recompensa é muito boa, então tipo, bota na cabeça, se enxerga médico e vai fundo. Às vezes o nosso maior inimigo tá dentro de nós, né? Então é isso aí. Rafa, brigadão, irmão. Estreou aqui o nosso papo da entrevista. Obrigado a você. É isso aí, galera. Essa foi a nossa primeira entrevista com o Rafael Saldanha, no nosso querido projeto aqui, Quero Ser Médico. Então, futuros doutores, Team Cérebro Padrão Ouro, curte aí o canal, compartilha. Grande abraço, até a próxima. Valeu!